Questão UPE SSA1 2023. Na descrição do vídeo, nós temos um link contendo o PDF com todas as 6 questões de história dessa prova. Um detalhe, eram para ser 7, porém, todavia, entretanto, uma questão foi anulada dessa bateria. E aí, nós só temos as 6. Baixa o PDF, responde as questões, confere o gabarito. Se você errou ou teve dúvidas, você responde e analisa a questão comigo. Não deixe de curtir e compartilhar para dar aquela moral. Observe a imagem a seguir e leia o texto que a acompanha. Entre 1509 e 10, ao desenhar Mertola, quase que não sai, para seu livro das fortalezas, do Arte de Armas, escudeiro da Casa Real de Dom Manuel I, fez uma anotação curiosa junto do edifício da Igreja Matriz, igreja que foi mesquita, escreveu. Tá, entre aspas, foi escrito então pelo Duarte de Armas. Não escapou assim ao observador uma característica vital do templo religioso cristão. Se a igreja é um templo religioso cristão, porém, é um templo religioso cristão que foi mesquita, que é o templo religioso dos muçulmanos, ou seja, templo religioso islâmico, que domina a vila alentejana, quase que não sai também. É um dos indícios documentais mais antigos da prática. Olha só, isso aqui também vai me encaminhar para a resposta da questão, né? Uma prática da documentação, certamente comum de conservação de templos religiosos islâmicos. Agora, por que eu estou conservando? Porque eu vou transformar ele numa igreja. Não vou destruir o templo religioso. Né? Mesmo sendo de outra religião, eu vou e transformo ele no meu templo religioso. Já era um local sagrado mesmo, enfim. E aí ele diz, né? O comando da questão é esse. A estrutura da igreja e a descrição feita pelo autor seiscentista testemunha a carência de vestígios físicos. Não, é um vestígio físico. A igreja está aí. Ele botou inclusive a foto, uma foto bem real, está ali, ó. Ela foi tirada, deixa eu ver aqui, ó, 2017. Foi tirada em 2017 essa imagem. Ela está bem real. Tem até um carro aqui que é para não deixar o indivíduo em dúvida de que é uma imagem contemporânea. Então, existe sim um vestígio físico que mostra a dominação moura em Portugal. Ou seja, os mouros são os islâmicos da África, que dominaram a Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha. A Islândia, do mesmo jeito que está escrito ali. Então, alternativa letra A, falso. A estrutura da igreja e a descrição feita era uma mesquita, pelo autor seiscentista, testemunha a incorporação pacífica do Islã pelo catolicismo português vitorioso. Veja só, ele até botou o nome vitorioso aqui, que deixa a pacífica em contradição. Por quê? O contexto que ele está mencionando é quando os portugueses expulsam os islâmicos da Europa, da Península Ibérica, ou no caso, do que vai ser Portugal, ele faz isso num contexto de guerra de reconquista. A guerra. Tá? E reconquista. Então, nesse aspecto, não pode ser uma coisa pacífica. A guerra ela foi bastante cruel, né, entre os cristãos ibéricos, no caso, no futuro serão os portugueses e os espanhóis, versus os mouros, que são os muçulmanos ou os islamitas, ou muçulmanos, vindos do norte da África, os indivíduos. Então, a letra B está falso. A estrutura da igreja e a descrição feita pelo autor seiscentista testemunha o fato de as formas arquitetônicas islâmicas não servirem às necessidades cristãs. Serviu sim. Ele transformou a mesquita em uma igreja católica. Ponto e acabou. Letra D. A estrutura da igreja e a descrição feita pelo autor testemunham o processo de perseguição religiosa. Aqui eu tenho uma guerra que tem um teor religioso, cristãos contra islâmicos, e a ressignificação do espaço sagrado. Ele diz aqui, né, foi conservado o templo e transformado. O templo era uma mesquita. A igreja foi. Então eu ressignifiquei o processo. Letra D de dado é nosso gabarito. Questãozinha boa
e precisa só de um olhar. Ela botou ali uns esmeros. Eu achei muito melhor, por exemplo, do que a questão que a gente respondeu, que na minha ficha aqui está, o número de questão é A4, que fala sobre o embranquecimento e tal, que deixou ali muita margem para outras respostas. E a letra E fala sobre a eliminação do Islã e dos bens. Não, os bens materiais ficaram durante a Reconquista. E eu transformei o bem em uma igreja. Então, esse é o comentário da nossa última questão dessa bateria. Espero que tenha sido a contento. Curta e compartilha para dar aquela moral entre os seus amigos. Comenta aí para sempre ajudar o canal a manter esse trabalho. Desejo a todos bons estudos e até a próxima bateria de questões.